Olá, queridos. Para a nossa meditação hoje, eu quero ler um texto da palavra do Senhor que está em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos de 7 a 10. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas ele me disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. O apóstolo Paulo está dizendo para nós, quando ele era fraco, aí é que ele era forte. Sabe, gente, eu não quero falar hoje a respeito de um elogio ao sofrimento. Eu quero falar hoje a partir da experiência de Paulo, a partir daquele momento da vida de Paulo que ele conta nessa carta, que ele tinha um problema, tinha uma dificuldade, tinha um sofrimento, e ele tinha clamado ao Senhor que o Senhor o tirasse, que o Senhor tirasse dele aquele sofrimento. Mas por 3 vezes ele clamou e por 3 vezes Deus falou não. Deus falou que não iria tirar. O apóstolo Paulo nos ensina, então, como viver, como aprender com as dificuldades. Falar de sofrimento é falar de como elas nos ensinam. Falar das dificuldades é falar como vencê-las sem alienação ou conformismo, sem pessimismo ou pânico. Precisamos aprender com as dificuldades. Paulo fala, quando sou fraco é que sou forte. Essa afirmação mostra que ele havia aprendido com a dificuldade e vamos falar hoje como o aprendizado de Paulo nos ensina nos dias de hoje. A primeira coisa que Paulo fala é que a dificuldade ensinou a ele a respeito do orgulho, que ele precisava quebrar o orgulho. O texto anterior ele narra uma experiência preciosa que Paulo tinha tido, de ir ao terceiro céu, de ver coisas ali que ele não conseguia dizer, como ele diz, coisas indizíveis, inefáveis, como diz em outra tradução. Paulo tinha tido essa experiência profunda com Deus e imediatamente no texto seguinte, ele mostra como Deus tratou a sua alma para que ele quebrasse o orgulho, para que as estruturas de orgulho dele fossem quebradas. E ele chega dizendo que Deus mandou um espinho na carne para atormentar. Paulo acabara de falar dessas revelações e agora ele fala como Deus tinha trabalhado em sua vida através da dificuldade para daí quebrar o orgulho. Meus irmãos, aproveitem esse tempo para quebrar as estruturas de orgulho. As dificuldades nos ensinam o quão pequeno nós somos. Pense num pequeno vírus, o quanto que ele está causando de problema para o mundo, dificuldades na área da saúde. Nós estamos agora à beira de um colapso econômico mundial, a economia mundial está sofrendo, as finanças das empresas estão em risco de sofrer, pequenas empresas em risco de quebrar, e nós mantendo as nossas estruturas de orgulho intactas. Aproveite esse tempo para quebrar o seu orgulho, aproveite esse tempo para se humilhar na presença de Deus, aproveite esse tempo para ser uma pessoa cada vez mais humilde na presença do Senhor. A segunda coisa que Paulo fala é que ele aprendeu a entender a graça de Deus. Deus falou para ele: não vou tirar esse sofrimento para que você entenda que a minha graça é suficiente para você. Paulo passava por pressões de todos os lados, passava por dificuldades de todos os lados. E ele, se sentindo pressionado, se sentindo acuado no seu ministério, ele dizia para a gente nessa carta que Deus falou para ele que a graça dele era suficiente, e ele estava ali agora admitindo que ele era dependente da graça de Deus.
Meus irmãos e minhas irmãs, aproveitem esse tempo para entender, para compreender a graça de Deus, para entender que você tem um Deus amoroso, um Deus misericordioso, mas um Deus justo e um Deus zeloso, e que age através do sofrimento, age através da dificuldade, para nos ensinar o quão amoroso Ele é, para ensinar que a graça dEle alcança a nós de uma forma tão maravilhosa. Aproveite esse tempo para lembrar que Deus é dono de tudo, Deus é o dono do universo, Deus é o dono também daquele pequeno vírus. A terceira coisa que eu quero que você entenda, que Paulo entendeu, e eu quero falar para você, Paulo entendeu que o poder de Deus se aperfeiçoava, na fraqueza dele. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Paulo diz, quando eu sou fraco, eu sou forte. Quando ele se esvaziou de si mesmo, foi aí que Deus começou a agir. Enquanto Paulo era aquele homem zeloso, aquele homem preocupado com a religiosidade, ele não alcançou o coração de Deus, até que Deus apareceu para ele e falou para ele que agora ele ia passar por aquilo que os que ele perseguiu passaram, para que ele entendesse o poder de Deus. Paulo compreendeu o valor de coisas que antes ele não valorizava. Sabe, meus queridos, minhas queridas, entenda que Deus vai te usar quando você se esvaziar. O Espírito Santo de Deus vai te tomar a sua vida quando você se esvaziar de você mesmo. Aprenda a valorizar coisas que antes você não valorizava. Esse tempo de isolamento social é muito bom para isso. Talvez Deus esteja te ensinando a valorizar a sua família. Você está aí fechado na sua casa, quase não saindo com os seus. Valorize as pessoas que estão à sua volta. Talvez você valorizasse excessivamente o seu trabalho. Quem sabe Deus não está te ensinando a mostrar que o seu trabalho é importante, mas que ele tem um tempo certo, que ele tem um valor certo. Aprenda a compreender o valor das coisas. Talvez esse tempo de sofrimento, de dificuldade, esteja te ensinando isso. Para terminar, meus irmãos, eu quero dizer para vocês, abra os seus olhos para aquilo que Deus está fazendo. Abra os seus olhos para aquilo que o Pai está te falando. Esse é o tempo. Como Paulo parou e ouviu o que Deus estava falando, faça isso agora. Ouça o que Deus está te falando. Ouça a respeito da sua graça, do seu amor. Ouça a respeito do valor das coisas. Aproveite o tempo de isolamento para ouvir a voz de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, que a graça do Pai amoroso, que o amor do Filho, o amor sacrificial, e que a intimidade do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus queridos, que o Deus de amor, o Deus soberano, cubra a sua vida com o seu amor, proteja a sua casa, proteja as suas coisas, proteja a sua saúde e que você ande em paz. Que Deus te abençoe e até os próximos vídeos. Quem sabe teremos mais, né? Um abração. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor.